A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz essa apresentação. Bom, hoje nós estamos no áudio 6 do estudo de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos, nós estamos no capítulo 3 ainda, né? Paramos no verso 21 ontem. Fico muito feliz de saber que às vezes vocês colocam para tocar o cafezinho com Jesus e vocês ficam ali meditando, pensando. Isso é muito maravilhoso, né? Mas eu também não posso deixar de provocar vocês. Cafezinho bom, hein? É lógico, vocês estão me mandando foto com um pedaço de bolo, de queijo. Isso é provocação, hein? Isso é muita provocação. Bom, vamos lá, sem perca de tempo, sem delongas. Paramos no capítulo 3, verso 21. Vamos continuar do verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pertence a Deus não tem que se esconder. Ele não tem vergonha de nada. E ele vai para a luz. Agora, quem não pertence a Deus quer viver nas trevas, porque faz coisa errada. Entendeu? Verso 22. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Então Jesus estava batizando. Verso 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus estava batizando de um lado e João do outro. Espiritualmente, João tinha que ter uma consciência que o tempo dele parou, acabou. Ele só tinha que preparar o caminho para o Senhor. E ali ele parava e o Senhor continuava. Mas vai haver algumas intriguinhas aqui. Vamos continuar? Verso 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João. E disseram-lhe: Rabi, vocês já sabem o que significa Rabi, certo? Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então começaram a dizer para João: sabe aquele que o Senhor falou dele e tal? Então, o tal do Jesus, estão todo mundo indo lá batizar com ele. Olha só o verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a sua voz, com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Agora ele começa a dizer que está se encerrando. Deu para entender? Porque quem é o esposo? É Cristo. E quem é a noiva? A igreja. A noiva sendo igreja, Cristo é o noivo. Então João não é o noivo. Ele é o amigo do noivo. Ele preparou o caminho para ele. Compreendeu até aqui? Aí entramos no versículo 30, que é famoso, que ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele tá mostrando ali para aquele judeu e para os discípulos dele, que eles estavam nessa pequena discussão, que Jesus é maior que ele. Ele estava deixando claro. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Ele está apontando para Jesus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha só. O Pai ama o Filho
e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, ele está deixando claríssimo que Jesus é Filho de Deus. Verso 36 e último. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, como que faz para a pessoa escapar da ira de Deus? Ele simplesmente tem que vir aceitar a Cristo. Simplesmente isso. Aceitando a Cristo, ele escapa da ira de Deus. Agora, o que acontece, meus irmãos? João está enfrentando esse problema porque muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que ficam disputando. Mas aquele fulano não é maior que você? Aquele não é melhor? Ou aquele é inferior? Não, na realidade, meus irmãos, Cristo é um, nós somos todos iguais. Tá certo que alguns alcançou algumas graças a mais porque buscou, tá? Mas não é proibido. A mesma inteligência, sabedoria e conhecimento que eu tenho, você pode ter. Porque eu sei que talvez você saiba que eu já ensinei isso para vocês. Inteligência, sabedoria e conhecimento, uma é diferente da outra. Deus me deu inteligência, sabedoria e conhecimento. E isso Deus me deu porque eu busquei. Tá entendendo? Agora, é proibido para você? Não é. Então João está deixando claro que Jesus é maior que ele e o que ele tinha que fazer está acabado, terminou. Ok? Mas vamos continuar a nossa história, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Eu vou repetir. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, não era Jesus que estava batizando ninguém. Eram os discípulos que iam lá e batizavam, com ordem de Jesus. Então, João agora, meus irmãos, ele vai começar a ficar meio estranho com essa história. Vocês vão ver mais pra frente. Verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Olha só, essa frase é muito gostosa de pregar. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que será? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Qual é o nome da cidade? Sicar, tá? Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Moça, eu estou com sede, dá-me de beber. Ela era uma mulher de Samaria. Jesus era um judeu. Tem um PDF meu, custa R$5 para ajudar as cestas básicas. E vai explicar o porquê que judeus não falam com samaritanos. Vamos lá. Verso 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu gosto, quando eu prego essa mensagem, eu gosto de brincar que, na verdade, Jesus, ele despistou os discípulos. Ele fez com que os discípulos fossem comprar pão, comprar comida, e assim ele poderia ficar sozinho. Porque senão os discípulos iam se escandalizar. Imaginemos que Jesus fala no meu coração. Tá vendo aquela prostituta parada ali? Tá vendo aquele bandido parado ali? Vai lá, senta com ele, fica o dia todo conversando com ele. Você vai conseguir convencê-lo. Mas se eu estiver sozinho, eu vou conseguir. Se eu estiver com outros discípulos que seguem o cafezinho, alguns podem se escandalizar. É isso que Jesus fez. Ele despistou os discípulos para que ele ficasse sozinho ali e pudesse trabalhar. Olha o trabalhar de Jesus com aquela mulher. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Aí o texto vai explicar por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Viu aí? Então, meus irmãos, Jesus tinha que quebrar isso e explicar para ela algumas coisas que ela não estava entendendo. Ensinaram para ela errado. Ele tinha que trazer a amizade e ensinar a verdade. Eu vou repetir. Jesus tinha que trazer a amizade e ensinar a verdade. Com isso, Jesus vai deixar para falar com você amanhã nesse assunto. Eu não vou te passar o restante hoje, tá? Eu vou parando por aqui. Amanhã a gente continua. Meus irmãos, anota aí a lição de casa. Salmo 121, verso 5. Salmo 121, verso 5. Está fazendo aniversário hoje a Marisete, lá de Tijucas. Um abraço para a Adriana de Santa Catarina, né? Marisete, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente, viu? Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário do Manuel da Zefinha, lá de Ipiaú, Bahia, né? A Beth que te parabeniza também, Manuel. Deus abençoa grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário da Ana Paula da Rua 15, lá do Alto do Riviera, né? A Beth também te parabeniza e o pastor Alex também. Glórias a Deus por isso. Quero mandar um abraço para uma amiga minha. É uma jovem, a Maraísa, desculpa, eu tô falando o nome dela errado. A Maraísa Leal é lá de Iranduba, lá na Amazonas. Maraísa, um grande abraço do pastor Alex, tá? Ela é filha da Ana. As duas são ouvintes do cafezinho. E eu creio que Deus vai trabalhar aí no seu casamento, né? No que você almeja alcançar. Que Deus prepare, que Deus transforme, né? Um grande abraço do pastor Alex a vocês todos da Amazonas, né? Glórias a Deus por isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui recadinho. Tem um recadinho aqui, meus irmãos. A missionária McCarley Sunny, muitos aqui de vocês conhecem. Ela fez e faz uma grande obra para Deus. Só que ela acabou pegando Covid e ficou ficou bastante ruim de saúde, né? E ela precisa de ajuda, meus irmãos. Então, eu não costumo fazer isso não, meus irmãos, mas é porque é uma necessidade gravíssima mesmo, Ela precisa de ajuda. O número dela para entrar em contato é o 69, lá de Rondônia, né? 9221-5744. Entre em contato com ela se você puder ajudar, se você puder fazer uma oferta e ajudar ela, porque, meus irmãos, ela ficou com vários problemas por causa do Covid, meus irmãos. E o Pix da mãe da Sara, falta pouco, meus irmãos, para ela fazer a operação. Lembra que nós estamos orando pela Sara? Então, o Pix dela é 055-838-4424, né? Entre em contato com eles lá, faz o Pix, né, meus irmãos? E Deus vai abençoar grandemente as vossas vidas. Bom, esse é o recado e a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.